Vamos começar, né? Assim, é um prazer receber a doutora Catarina aqui com a gente, né? Ela está no GDT aí da formação em psicologia escolar, né? Que profissional queremos formar, né? E a professora Catarina ela é pós-doutoranda pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Estadual de Campinas, né? Unicamp, com doutorado pelo Programa de Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano, Instituto de Psicologia PUSP, né? Fez mestrado em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica, aqui em São Paulo, e os seus estudos concentram-se na compreensão da participação política do público infanto-juvenil em diversos setores da sociedade, com ênfase nas inter-relações entre sujeito, instituição e sociedade, bem como nas temáticas de identidade, sociologia da infância, interseccionalidade, gênero e sexualidade, fundamentadas nas teorias pós-estruturalistas. Atualmente, sua pesquisa volta-se para os corpos socialmente segregados na pós-graduação, com uma experiência docente no ensino superior de aproximadamente 10 anos, né? Também acumula 12 anos de atuação na área da educação formal e não formal, com diversas experiências no meio acadêmico e social, comprometida com a defesa e garantia dos direitos humanos, especialmente dos direitos de crianças e adolescentes, e é uma ativista engajada nessa causa. É um prazer receber a professora Catarina e passa a palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe por esse convite muito honroso de falar de um tema de extrema relevância e muito pertinente diante dos acontecimentos atuais. Eu trouxe um roteiro com alguns disparadores para a conversa que teremos posteriormente. Esse roteiro ele não tem a pretensão de esgotar o tema, mas de ser um gatilho para as discussões que seguirão e para as propostas que pensaremos juntos e juntas nessa manhã. Vou falar do meu lugar de fala nessa temática, então minha fala ela vai se debruçar muito pela experiência que eu tenho como docente no ensino superior, pelas práticas dentro do campo da educação, tanto pública quanto privada, e muito ligando isso aos desafios que nós temos e aos entraves que nós temos hoje ao pensar na formação do profissional e da profissional de psicologia escolar. Então, primeiramente, para a nossa conversa, eu gostaria de trazer a ideia de que é importante a gente, no espectro social, recordar para poder elaborar e jamais esquecer. Diferente da clínica psicanalítica que a gente recordar, repetir e elaborar, no espectro social a gente precisa recordar para elaborar, para jamais esquecer. Como diria Jean-Marie, quando ela vai falar de memória. Então, eu gostaria de fazer uma primeira parte da minha fala, um aporte às lutas históricas da psicologia escolar. Durante muito tempo, e digamos que a gente não superou essa luta, nós buscamos lidar com os grilhões da história de um país de herança pós-colonial e que a desigualdade, ela se desenvolve nas inter-relações institucionais, chegando até as escolas. Durante muito tempo, na transição do século XX e século XXI, a psicologia ela chega nas escolas com caráter, inicialmente, para resolver os problemas de aprendizagem unicamente, o que vai se debruçar sobre questões de adaptação, sobre questões que vão dentro com o encontro de teorias liberais, vão se debruçar sobre a ideia de que se o sujeito não aprende, a responsabilidade é dele. Tratamos historicamente, nas décadas de 50, 60, 70, tivemos que lidar com a ideia de que se crianças, adolescentes ou sujeitos não aprendem, ora é culpa deles, ora porque eles têm problemas emocionais, problemas de diagnóstico, ora a responsabilidade é
da família. Ora, é do professor que, dentro do fronte de luta, muitas vezes faz o seu melhor, mas tem dificuldade de dialogar com o sistema, com as oportunidades e com os enquadramentos desses corpos na educação. O fazer psicológico, ele inicialmente vai se debruçar sobre os atendimentos individuais, associados às questões de desajustamento, doença, distúrbios. Vai manter a profissão ligada ao modelo médio, orientada principalmente às práticas norte-americanas. Até a década de 30, a psicologia escolar ela vai se voltar ao campo da medicina e vai ter uma concepção clínica. E os psicólogos escolares vai ter essa atuação na classificação de problemas de aprendizagem, de comportamento, e o cerne de sua atuação vai ter um viés remediativo. Claro que questionamos muito ao longo do período essas práticas. Nessa linha de discussão, em 70, 60, 70, vamos fomentar explicações para o fracasso escolar e nos debruçar sobre instrumentos de avaliação psicológica para lidar com os problemas afetivos e motor. Eu sempre gosto de citar um filme que retrata bem esse período, que é O Contador de Histórias, que é a história do Roberto, que ele vai para as antigas FEBEMs, e tem uma cena nesse filme em que ele vai passar por uma avaliação psicológica e sai com 3 diagnósticos de lá. Mas quem é o Roberto? Ninguém olha para o Roberto, a não ser a pesquisadora, que vai fazer um trabalho com ele. Vai olhar o Roberto como sujeito, como cidadão. Então, essa é uma boa referência para esse período. Eu acho que fica um bom retrato desse período. E a psicologia da educação, como era chamada, entendia o indivíduo isolado do seu contexto e comumente estabelecia a relação de situação socioeconômica do aluno com os modelos de aprendizagem esperados da época. Isso quem fala é Souza Pato, Marina Araújo, temos uma ampla referência que trata desse período. Na década de 60, a psicologia ela é marcada também em mais essa aproximação com a educação e disciplinas para a formação de professores nos cursos de licenciatura. Bom, nesse cenário, e já na transição, chegando na década de 80, a psicologia escolar ela olha para todo esse período, os profissionais dessa área, e olha para essa hipertrofia de teorias liberais, ancoradas pelo idealismo de uma universalização humana, o que acaba colocando à margem pessoas pretas, pobres, periféricas, pessoas que a realidade enquadra como diferente. Acaba por produzir prognósticos para crianças periféricas, dizendo que se elas não aprendem, a justificativa é do ambiente, é da carência deste ambiente cultural, como se na periferia não tivesse cultura. Isso quem nos retrata esse período brilhantemente, e é importante citar uma fala como essa, é a Maria Helena Souza Pato, com o seu trabalho exemplar sobre a tese do fracasso escolar. Bom, chegamos aí à década de 80 e ela é tomada pelo espírito democrático, pelas lutas sociais de reivindicação. E nós, da psicologia escolar, começamos a questionar também. Por que as crianças continuam aprendendo se temos instrumentos de avaliação psicológica, se temos as teorias mais novas dentro do campo da psicologia, por que elas não aprendem? Né? E é onde, nessa efervescência de reflexões, é criada a ABRAPE, Associação Brasileira de Psicologia Escolar, no início dos anos 90. Desde então, a ABRAPE e a psicologia escolar, ela vem lutando primeiramente para se libertar desses grilhões históricos, e é importante que a gente lembre, é importante que a gente recorde, porque basta qualquer crise que se tenha na sociedade para que esses modelos, para que nós sejamos pressionados como profissionais, para que esses modelos retornem. Se muda o argumento, se muda a roupagem do diagnóstico, se faz um discurso demagógico de inclusão, mas quando a gente sabe que no fundo a iniciativa, a força por detrás disso é que se volte um discurso em que vise cercear
o direito à educação pública e de qualidade, como prevê o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Falando na educação básica e na educação formal. Bom, os avanços que tivemos são possíveis, são louváveis, mas precisamos entender esses avanços e estar atentos sempre a essa questão, para engendrar uma política comprometida com a realidade social na atuação do profissional de psicologia escolar. Nos anos 2000, nós teremos uma guinada de discussão teórica referente à prática e as preocupações que passam a se debruçar sobre temas como intervenção institucional. Então, passamos a olhar para a escola na sua totalidade, com seus conflitos, contradições e com as suas potencialidades. Embora a escola ela tenha uma herança que venha da Revolução Industrial, a escola moderna, como a gente conhece, ela, para alguns, possa ser entendida, né, como instrumento de socialização da racionalidade vigente, ela também tem as suas brechas para que possa ser mudada a realidade por meio dos seus agentes. A participação do psicólogo na formação de professores começa a se tornar mais notável e na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Nós saímos do lugar do indivíduo isolado e passamos a dialogar com a comunidade. Ações preventivas para a promoção de saúde e qualidade de vida começam a ganhar espaço, principalmente no discurso de profissionais e professoras como a Raquel Guzzo, da PUC de Campinas. Outro momento emblemático que é importante também citar é a aprovação da Lei 13.935/19, que preconiza a prestação de serviços de psicologia e serviço social na rede de ensino básica. Desde então, nós da psicologia escolar passamos a ter nossas práticas alicerçadas na relação social histórica em que os sujeitos são apresentados nos processos educativos. Passamos a lutar para olhar esse sujeito escolar contextualizado à sua realidade e à sua prática. Mas, no espectro social, precisamos recordar para elaborar e jamais repetir. Palavras de Jean-Marie. Que profissionais queremos formar a partir dessa herança histórica, dos avanços e das lutas que nos propomos? Eu creio que para responder parte dessa pergunta tão complexa, se faz necessário trazer a discussão de alguns desafios contemporâneos que nós temos atualmente. E aí é onde se debruça o lugar de onde eu falo. Sabemos, eu gostaria de trazer duas situações para essa conversa. A primeira, que ocorreu em 2021, vou trazer duas notícias da região onde eu atuo, na Escola Aníbal de Freitas, em que um aluno sugere a Semana da Diversidade, a semana para tratar de questões LGBTQI, PNA+. E ele passa desde então a sofrer represálias da escola, da equipe, dos colegas, por propor o tema de diversidade na escola. Isso foi amplamente noticiado na região, por isso me sinto à vontade de trazer essa discussão. Em 2022, também uma criança da região, com suspeita de TDAH, ela é impedida de assistir a aula sob a justificativa de que o menino atrapalharia a turma por ter TDAH. Essa notícia ela sai na IPTV de Campinas. O que essas duas notícias têm em comum? Vemos nessas duas notícias o quanto que a realidade escolar, por vezes, ela reproduz e repete os grilhões históricos. Vemos também o quanto que a pluralidade, seja pela questão racial, seja pela questão da deficiência, do diferente em geral, pelas questões de gênero, sexualidade, elas desorganizam o espaço escolar. Porque o fato de alguém não ter um corpo obediente às normas pode ser objeto de aprisionamento de uma criança à sua própria identidade, pelo modelo químico demarcado pelo discurso da medicalização e da patologização, como argumento para impor a sua frequência às aulas. Aquilo que é diferente se torna a iniciativa de banalizar com diagnósticos e prender essa própria identidade ao próprio sujeito. Se confinávamos antes crianças pretas, pobres e periféricas às instituições como a antiga FEBEM, hoje confinamos elas às suas próprias identidades. São muitos os desafios que temos atuais, embora tivemos avanços, para que de fato o direito permaneça ao acesso à escola. Por mais que avançamos em nossas práticas com o advento do espírito democrático, basta que algo ocorra na sociedade para que os antigos discursos e práticas voltem a flertar com o profissional de psicologia, o pressionando para adaptar e remediar. Para além do cotidiano, temos também
a redução das disciplinas da cadeira de psicologia escolar nos cursos de graduação em psicologia. Basta compararmos as grades de 10 anos atrás com as grades atuais, e cada vez menos falamos de psicologia escolar na formação desse profissional. Cada vez mais encurtamos. Temos resistência para falar daquilo que se entende como diferente. Na verdade, o diferente tem muito de similar, muito de nós. Temos resistência para falar de raça, gênero, sexualidade. Não é incomum que quando uma professora vai falar de promoção e prevenção ao racismo na escola, o seu pneu é furado depois de uma aula dessa. Porque, de fato, temos essa redução e essa fala parece tão descontextualizada nesse campo. Em vista disso, é urgente defender um currículo comprometido com essa realidade escolar na formação do profissional de psicologia. É urgente defender práticas que se promova também uma formação continuada desse profissional, para que ele tenha uma rede de apoio, inclusive extra-formação básica, para que ele consiga não ceder aos engendramentos neoliberais que atuam na escola, não ceder ao aprisionamento químico de crianças, não ceder às práticas que visam ir contra o sujeito, ir contra uma vida plena do sujeito. Mas que profissional queremos acima de tudo? Para além das obviedades técnicas, para além do olhar crítico profissional, queremos um sujeito ético, um sujeito que de fato entenda o seu papel em prol da valorização e, acima de tudo, da promoção de cidadania. Porque sabemos, como diria Judith Butler, que vidas, no atual momento que estamos, elas só são passíveis de serem cuidadas, zeladas e valorizadas por meio das políticas públicas. Mas, para além das políticas públicas, que pode ser uma síntese propositiva para o momento atual, queremos um profissional que questione as políticas públicas também. Porque sabemos que na história tem políticas públicas que vão contra o sujeito. Por fim, esse profissional ele precisa ser ético e estar atento, mais do que crítico. Porque, como diria Hegel, né, a coruja de Minerva levanta o seu voo no cair da noite. O que ele quer dizer com essa frase? Que é quando menos esperamos, práticas que já estão ultrapassadas podem retornar. Então precisamos formar pessoas que entendam de história, que entendam desses temas atuais que eu trouxe, e creio que terão outros nessa discussão, mas que sejam capazes de questionar quando a coruja de Minerva levantar o seu voo no entardecer. Em síntese, essa palavra, a fala que eu trouxe agora, ela trouxe, não vai se esgotar. Creio que muito poderá ser aprofundado num segundo momento na nossa discussão. E agradeço pela atenção de vocês nesses apontamentos preliminares. Muito obrigada.